o assunto diretoria a gente pode colocar um capítulo na sequência aí, mas esse time do Cruzeiro, quando tinha o Leonardo Jardim e agora com o Arthur Jorge, como que, guardada aí a devida proporção de o que é o São Paulo, mas vinha aí, gente, se o Roger perde hoje aqui, ele ia ser demitido, né? Só para ter uma ideia de como estava o São Paulo, né? Então, mexeu no time, colocou um atacante que não tinha gol na temporada e fez 3, né? Hat-trick aí pro Ferreirinha, que se enfrentasse esse time do Cruzeiro aí com o William na direita, né? Ele ia pra Copa, né? Com o Ancelotti. Tudo bem que ele fez um gol ali em cima do Cauã, mas tô separando aqui o meu paninho para passar pro Cauã Moraes, porque tem um crédito aí de algumas falhas ainda, e tomara que elas não aconteçam para igualar ao que o William entrega com a camisa do Cruzeiro, né? Mas a responsabilidade dos jogadores, por que eu estava falando sobre o Leonardo Jardim? Quando o Cruzeiro achou que é mais time do que jogador achou que é mais do que está atuando, acontece exatamente o que aconteceu. Você começa um jogo bem, marcando em cima, pressionando o São Paulo, até uma bola dominada pelo senhor Matheus Henrique, e que ele acha que dar um drible no meio de 500 jogadores é a melhor das iniciativas, né? E aí vem a origem do lance de pênalti para o São Paulo. Você depois, numa falha de marcação, quando a linha defensiva, o Vidalba tá lá não sei aonde, o Fabrício corre para trás, e aí o William, mais uma vez, né, aparece em um lance capital. Se ele fica em pé, ele consegue tirar a bola. Véio. Ele tenta um carrinho com a perna esquerda ainda e dá o gol pro Ferreirinha e toma 2-0. Ali era pro jogo praticamente acabar pro Cruzeiro, né? E o Cruzeiro volta pro segundo tempo, consegue um gol, fica em cima, o Matheus Pereira tem a chance do empate, o Rafael faz uma ótima defesa, Rafael que tinha feito ótima defesa numa cobrança de falta do Kenny Arroio ainda no primeiro tempo, e aí um time tem um goleiro e o outro não tem um goleiro, né? Não quero colocar aqui a responsabilidade total da derrota no Matheus Cunha, véio. Mas tudo que foi até hoje entrou, véio. E o que não está indo, ele está fazendo um esforço para tornar aquele lance complicado. Deu assistência, gente. Parabéns aí por ter dado uma assistência, né? Mas se a gente for avaliar um goleiro por ele dar assistência, por ele dar lançamento bom com o pé, aí nós estamos em outro planeta, né? Aí a gente tá todo errado. Então, goleiro precisa de ritmo? Precisa. Mas ele precisa pelo menos defender o básico do básico do básico, né? E não o que ir no gol entrar, né? E é o que está se transformando até aqui o Matheus Cunha. É jovem, pode evoluir, mas que evolua treinando, né? A gente não precisa sofrer com ele tentando evoluir e tomando gol atrás de gol, atrás de gol e atrás de mais gol. E essa peneira que tá a defesa do Cruzeiro, né? Aí dá para entrar todo mundo também. Então, esse time do Cruzeiro, quando ele achar que pode dar toquinho no meio campo, pode dar cruzamento com a perna esquerda, como o William, numa ótima jogada ele tentou. E aí eu tô falando dos dois aqui, que o Arthur Jorge, pelo menos, leu o jogo muito bem, né? E tirou os dois no intervalo. E eu espero que seja a última chance aí que o William teve como titular. Precisa ser recuperado, é um ativo do clube, sim, mas vai recuperar também treinando, entrando um jogo ou outro. Deixa espaço aí para quem já mostrou que vai crescer, que precisa crescer, que é o jovem Cauã Moraes. Então, esse elenco do Cruzeiro, quando ele achar que ele é mais do que e gente, não ganhou absolutamente nada, véio. Achar que é mais do que eu não sei por onde, né? Baseado em quê, né? Eu não sei, véio. Se alguém aí acha que joga mais do que joga, tá muito enganado, né? É só, na hora que acontecer isso, fala assim, abre a tabela aí. Vê aí o que você tá entregando. Véio. É goleada atrás de goleada, 20 gols em 10 jogos, 2 gols de média por partida. Véio. Esse é o Cruzeiro até agora no Campeonato Brasileiro. Véio. É vergonha atrás de vergonha. E isso vai ficando cada vez mais comum, né? Chegar e pedir desculpa, precisamos mudar, e a tabela vai indo, 30 pontos já, conquistou 7. E esse aí não tem
nem a desculpa do outro que caiu, né? Não finge que paga e finge que joga. Não, esse aí ele recebe mesmo. E aí eu acho que a vergonha é maior ainda, né? Que vem sendo feita por cada um desses jogadores do Cruzeiro. E o que eu espero, Léo Campos, Valu, Pedro e amigos aqui da Samuca TV, é que a diretoria do Cruzeiro, que achou uma ótima ideia postergar o que era inevitável e só foi trocar quando a água passou aqui, ó, foi mudar o comando técnico. O Cruzeiro, depois que sofre o terceiro gol, aí a gente vê no campo a condição física, o Valu já falou isso para trás aí, ela não vai mudar da noite para o dia, né? A condição física do Cruzeiro é deplorável. E isso a gente está acompanhando jogo após jogo. E vem do que aconteceu anteriormente, né? Quando o amigo aí manda que... mas falaram que o problema é o Tite. Cara, se você é simplista dessa forma, para ter uma simples conclusão como essa, velho, quando o Adenor assumiu outro time aí, bora lá seguir o homem que talvez ele te dê alegria em outro lugar aí, né? Porque aqui no Cruzeiro só foi decepção, a tragédia completa. E a diretoria do Cruzeiro, que não conseguiu fazer nenhuma movimentação de final de janela, que achou que não precisava ir ao mercado para tentar um goleiro confiável para esse momento, é pegar em oração para chegar logo a parada para a Copa. Véio. E aí vai um outro detalhe. Se estão esperando um milagre para o Cássio se recuperar, eu tenho medo de ser tarde demais. A janela do meio do ano, o Cruzeiro precisa ir ao mercado para contratar um goleiro. O Matheus Cunha já está dando sinais aí de que não vai passar disso aí não. E ele tem que melhorar bem para a gente sofrer um pouquinho menos, né? Então, diretoria do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que aqui estava, né? Se sai daqui achando que está tudo normal no gol do Cruzeiro, aí é mais um erro que vai ser cometido, né? Pedro Júnior, o Spindel, que estava aí mais uma vez, né? Joaquim Pinto, vai ao mercado garimpar aí muita coisa, e ao Arthur Jorge que seja dado o devido respaldo. O Cruzeiro tem que sobreviver até a parada para a Copa. O que é sobreviver? E aí, Valu, eu vou falar uma coisa aqui e mais à frente eu posso mudar de opinião, não tem problema nenhum se eu estiver errado. Eu acho que focar em campeonato brasileiro é dar um recado para esse grupo que só tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento vai estar fazendo um grande serviço. Véio. Tem que colocar esse pessoal para ralar, para ralar. E se nos jogos que restam no Campeonato Brasileiro, que se priorizar a competição, aí vai largar a Copa Libertadores e Copa do Brasil, né? Temos mais 8 jogos de Campeonato Brasileiro. Esses 8 jogos aí, eles não vão definir se o Cruzeiro vai cair, se o Cruzeiro não vai cair. Claro que precisa chegar ali, pelo menos, com 20 pontos, né? Então, tem 7, teria que fazer 13 em 24. É um aproveitamento bem maior do que essa turma entregou até agora, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Mas chegar pelo menos ali no meio do ano com 20 pontos, classificado para uma Copa Libertadores, Copa do Brasil, deixa ver o que vai acontecer. Sobreviver até a janela do meio do ano, porque o Arthur Jorge terá um trabalho absurdo. E se tiver que sumir com alguém, tem que sumir. Se tiver que mudar 10, tem que mudar. E que a diretoria dê esse respaldo. Já passou da hora do Cruzeiro dar uma resposta totalmente diferente. Bem diferente. Isso aí que está entregando aí elencos bem piores e muito mais barato. O elenco entregava. Melhor do que isso, né? Porque esse aí ele tá conseguindo quebrar recorde negativo atrás de recorde negativo. Então, Arthur Jorge, fica firme aí. O torcedor do Cruzeiro, abraça cada vez mais esse técnico, porque é ele que vai fazer a coisa andar. Véio. É ele que tem que conduzir um processo que seja de reformulação. Véio. Se chegar no meio do ano, eliminado em Copa Libertadores, fora de Copa do Brasil, e falar que vamos tirar o time da Copa do Brasil, coloca não sei quem,
na Copa Libertadores, coloca não sei quem, velho. Quem tem confiança que em 8 jogos esses caras vão entregar algo aí, velho? Eles não estão entregando. Então, tenta fazer alguma coisa aí em Copa do Brasil, tenta o máximo que der em Copa Libertadores e no meio do ano, passa o facão se tiver que passar, porque de vexame o torcedor do Cruzeiro já está cansado. Léo Campos.